Então, bom dia a todos, graça e paz. Eu peço que cada um abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Acompanhe a leitura que irei fazer a partir do verso 1 até o 16. Romanos, capítulo 2, verso 1 ao 16. Amém? Lemos assim na palavra de Deus. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo assim o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Amém? É impossível uma compreensão clara, uma compreensão consistente do Evangelho sem uma compreensão do problema do pecado. Para entendermos a necessidade de fé que devemos depositar em Jesus, é necessário entendermos a nossa condição diante de Deus. Somos pecadores, essencialmente diante de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. É, em essência, se colocar em oposição a Deus, em recusar-se em fazer a sua vontade. Fomos criados à imagem de Deus, mas em rebeldia decidimos contrariar a lei de Deus. E por isso fomos expulsos da sua presença. Do Deus que odeia o pecado, que não se relaciona com pecadores. E sendo santo, Deus não deixará o pecado impune. Antes, sendo um justo juiz, julgará todos segundo as suas obras e condenará eternamente todos aqueles que se voltam contra a sua lei. Entender o problema do pecado equivale a entender a nossa imperfeição, a nossa incapacidade de seguir a lei de Deus em perfeita e completa obediência, a nossa incapacidade de viver vidas em completa santidade de forma a agradar a Deus, incapacidade em amar a Deus de todo o coração, em amar o próximo, incapacidade de se salvar. Mas entender o problema do pecado equivale a entender a nossa
insuficiência em oposição à suficiência do Evangelho, da justiça de Deus para a salvação do perdido, a soberana ação de Deus em graça e amor para livrar aqueles que, em função da transgressão contra a lei do Deus eterno, mereciam a morte eterna. Em função dos nossos pecados, a nossa condição diante do Deus eterno é de merecedores da condenação eterna. Essa é a condição da humanidade. Somos, por natureza, inimigos de Deus. Por natureza, filhos da ira. Pois o pecado corrompeu todas as áreas da nossa vida. Essa corrupção, chamada pelos reformadores de doutrina da depravação total, não significa que os homens se tornaram tão maus quanto pode ser, nem que os homens perderam o conhecimento inato que possuem acerca de Deus, ou que perderam a noção de bem e mal, mas sim que o pecado atingiu a humanidade na sua totalidade e afetou todas as faculdades do homem, como a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos, até mesmo o seu corpo, que passou a estar sujeito à morte, e além disso a natureza como um todo, que passou a estar sujeita à corrupção do pecado. E em função da morte espiritual que estamos, por natureza, sujeitos, somos incapazes, por esforço ou por mérito, de ter aprovação ou ter relacionamento com Deus. Por mais que nos esforcemos, por mais que façamos boas coisas, o padrão de Deus é a completa perfeição. E não somos nem de longe perfeitos. Não há nada no nosso coração, não há nada nas nossas ações que possa nos justificar, nos tornar justos diante do Deus soberano e eterno. Por isso, para qualquer um, a salvação é somente encontrada em Cristo. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro nome, não há outra possibilidade de ter a salvação, de ter paz com Deus, de ter vida eterna, de restabelecer o nosso relacionamento com Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Pois somente em Cristo temos o perdão, somente por meio dele temos acesso a Deus. E na medida que a nossa compreensão da gravidade do pecado aumenta a nossa compreensão do escândalo do Evangelho, da graça maravilhosa de Deus em dar a vida àqueles que estavam mortos em pecados e delitos. O objetivo de Paulo com essa carta é exatamente uma defesa consistente do Evangelho. E para isso Paulo precisava garantir que os seus leitores, ou os seus ouvintes mais precisamente, pudessem ter uma compreensão clara do problema do pecado. Nesse sentido, ele dedica uma longa sessão da carta a esse tema. Começa já no capítulo 1, verso 18, e termina no capítulo 3, verso 20. Ao longo desse texto, Paulo demonstrará que todos são pecadores. E para sua argumentação, Paulo usa uma estratégia, ele divide a humanidade em partes e acusa-as uma a uma. A começar pelos gentios, depois religiosos e moralistas, sejam eles gentios ou judeus, e depois os judeus diretamente, e ao fim dessa longa argumentação, Paulo conclui apontando para o pecado de toda a humanidade, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos, judeus ou não, transgredimos a lei do Deus Criador e Santo. Deus que não será leniente com nenhum pecado, Deus que é justo e não deixará nenhum pecado impune. No capítulo 1, texto anterior ao que estamos, Paulo tratou de acusar o pecado dos gentios, não somente de ímpios que negam a existência de Deus, mas dos homens e mulheres que, em função da impiedade, desvirtuam a ordem da criação. Em função da impiedade, esses homens passam a uma espiral descendente de degradação. Eles começam por negar a autoridade e a revelação de Deus, então passam a comportamentos idólatras, rejeitam o Deus Criador e passam a adorar a criatura, os animais, os outros homens, adorar a si mesmos. Em vez de se conformarem com a ordem da criação, deturpam essa ordem, incorrendo em todo tipo de imoralidade, sendo a mais prominente a imoralidade sexual.
E Paulo descreve isso no capítulo 1, como a ira de Deus manifesta-se sobre essas pessoas, com Deus a entregá-las a si mesmas. Deus que continuamente, por misericórdia, está a segurar ou a frear a degradação humana em função da impiedade, em função do orgulho, dos corações soberbos dos ímpios, Deus passa a entregá-los. Deus os abandona para viverem segundo as suas vontades e assim pecarem mais e acumularem mais ira para o dia da ira. Essa espiral descendente de pecados culmina no fim do capítulo 1, naquilo que para Paulo é o fundo do poço, o mais reprovável, o sinal evidente da miséria humana distante de Deus. Trata-se do consenso entre os homens para com a impiedade. Esses homens e mulheres não somente vivem na prática do pecado, mas pior, eles aprovam que outras pessoas façam o mesmo. Pode parecer estranho que apoiar o pecado dos outros seja mais cruel do que cometer o pecado em si, porém o fato é que, na medida que os homens fazem isso, infringem o mandamento de amor ao próximo. Em vez de cuidar do próximo, esses homens oferecem toda a aprovação para que eles pequem mais e mais. Dentro desse cenário de tolerância para com o pecado por parte dos gentios, Paulo prevê a chegada de um outro tipo de homem, que, diferente desses anteriores, não tolera o pecado dos outros. Esse homem ou mulher do capítulo 2, que eu irei tratar por senhor ou senhora moralista, conhece a lei de Deus, defende uma vida ética, disciplinada, e até repudia e condena as práticas daqueles gentios que vivem em uníssono em suas práticas imorais. Porém, o senhor ou a senhora moralista não reconhece que é um pecador. Trata-se de um hipócrita, de um legalista, de um crítico quanto mais, que se escandaliza, que se revolta com o pecado dos outros, é intransigente com o erro dos outros, mas convive em tranquilidade de consciência, sem nenhum pudor, com seus próprios pecados. Coloca-se na função de juiz e usa da lei, que é boa, para afirmar a sua falsa superioridade moral, porém na vida íntima não pratica as mesmas coisas que defende publicamente. Esse senhor ou senhora moralista deduz, por não ter os mesmos comportamentos, por não ter os mesmos vícios daqueles ímpios gentios, ele próprio não será alvo da ira de Deus. Esse homem, quando julga o pecado dos outros, está a julgar a si mesmo. Ou seja, ele reconhece o pecado, ele reconhece a lei de Deus, o que Deus exige, reconhece aquilo que é moral em oposição àquilo que é imoral. É tanto assim que ele, ao julgar os comportamentos dos outros, consegue julgar aquilo que é pecado, aquilo que está de fato errado. Porém, esse homem moralista negligencia que, quando ele julga o outro por um pecado que ele mesmo comete, afinal de contas, ele está a julgar a si próprio. E, por consequência, está a se condenar. De forma que esse sujeito é, como afirma Paulo, no verso 1, indesculpável diante de Deus. O senhor ou senhora moralista acusa o pecado dos ímpios, a imoralidade vergonhosa praticada por esses, porém não admite que comete os mesmos pecados, conscientemente, porém às escondidas, sob uma falsa imagem de moralidade. Muitos gentios andam em práticas sexuais ilícitas, a olhos vistos, não têm pudor, são idólatras, são homicidas, incentivam a depravação, blasfemam contra Deus, blasfemam contra a lei de Deus, não têm respeito pelas autoridades. O senhor moralista, pelo contrário, não faz nada disso. Quem o olha, vê um homem exemplar, um homem ético, de bom feitio, um homem ou uma mulher de Deus. Ele nunca traiu a sua esposa, ela nunca adorou deuses estranhos, ele nunca matou. Naquilo que é exterior, da aparência, o moralista consegue ser diferente dos ímpios.
Aparentemente não há do que acusá-lo, aparentemente ele próprio tem autoridade para julgar e condenar a depravação dos ímpios. Porém, Paulo o denuncia. Tu, senhor ou senhora moralista, que te vestes como religioso, que falas como religioso, que defende as pautas éticas, que defendes uma sociedade de valores, que nunca foste apanhado em flagrante por ninguém, quem o vê de fora, és irrepreensível. Porém, nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra toda a impiedade, até mesmo aquela que não é vista exteriormente, mas que se esconde no interior. A resposta de Paulo para o senhor e a senhora moralista, para o religioso cuja mente jaz escrava do pecado, cujo coração não se arrepende, para o hipócrita que se apropria da verdade e santidade da lei de Deus para fins mundanos, para fins egoístas. A resposta do apóstolo Paulo é que para esse homem ou mulher, a ira de Deus também se revelará num julgamento justo, inescapável e diferente do que o moralista espera. O julgamento de Deus será imparcial, pois não há discriminação de pessoas da parte de Deus, não há favoritismos, pois é de acordo com a verdade. O senhor ou senhora moralista poderia questionar Paulo, dizendo: bem, eu não sou pecador, afinal, eu nunca adulterei, ou eu nunca matei ninguém. Porém, o apóstolo Paulo será bem claro: todos os homens, sejam judeus ou gentios, acreditem em Deus ou não, todos, do ponto de vista das Escrituras, transgridem a mesma lei. Podes afirmar: eu nunca adulterei. Porém, Jesus disse: todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Mateus 5:28. Ou podes afirmar: bem, mas eu nunca matei ninguém. Porém, Jesus disse: todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. Quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Mateus 5:22. E no mesmo sentido, João afirma na sua primeira epístola, capítulo 3:15, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E podes afirmar: mas no geral eu sou uma pessoa boa, e sempre que eu posso eu faço bem. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E também disse: sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44 e 48. Pode o senhor ou senhora moralista garantir-se perfeito diante de Deus? Pode o moralista garantir que nunca adulterou? Que nunca matou o seu próximo no seu coração? Que amou o seu próximo de todo o coração todos os dias da sua vida? O padrão de Deus é de perfeição. Podes afirmar que nunca pecou? Em 1 João 1,8 lemos: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mesmo assim, o senhor ou senhora moralista poderia arranjar brechas e questionar Paulo apelando aos atributos de Deus, apelando ao fato de que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é paciente e tolerante, e por isso Deus irá salvá-lo. Ou seja, levianamente, o moralista poderá dizer: sim, eu erro às vezes, mas afinal eu sou eleito. Ou, como eu sou salvo pela graça, Deus em sua graça irá me salvar. E então esse senhor ou senhora moralista passa a se esconder sob verdades bíblicas e passa a distorcê-las para o seu próprio benefício. A distorção que é feita com a palavra é tamanha que esse senhor ou senhora moralista, que negligencia o arrependimento e é flexível com o pecado em sua vida, deduz que Deus será severo com os gentios, será severo com os imorais, será severo com os homossexuais, com os homicidas, mas Deus será brando consigo.
ou que os seus pecados secretos passarão impunes aos olhos do Senhor Deus. E aplica imprudentemente as Escrituras, de forma que desonra a Deus, desonra a fé, e na sua presunção, na sua soberba, desonra a verdadeira religião. A fé em Jesus Cristo, que nos arranca das trevas e nos conduz à maturidade, que nos conduz à santidade, à pureza. O amor de Deus conduz o pecador ao arrependimento. Mas o moralista ignora isso e julga que o Deus de amor não condena e o Deus que condena não é de amor. Um grande erro, nada mais antibíblico, porque o Deus de amor é santo. E em sua graça conduz o pecador à santidade. Não somente a aparência de santidade, mas a uma verdadeira transformação do coração. Por isso Paulo dirá: tu, ó homem ou mulher moralista, por causa do teu coração impiedoso, que não se arrepende, que desprezas a graça de Deus, que rejeita a sua tolerância, que ignora a sua bondade, que não preza por a sua misericórdia, tu, no teu coração legalista, em sua vida hipócrita, em sua falsa religiosidade, acumulas ira de Deus sobre ti para o dia da ira, para o último dia, quando o justo Deus julgar os pensamentos secretos dos homens e retribuir a cada um segundo as suas obras. A bondade de Deus jamais será desculpa para pecadores continuarem no pecado. A bondade de Deus conduz-nos ao arrependimento. O amor de Deus demonstrado na cruz, onde o seu Filho morreu a fim de justificar o pecador, conduz o pecador a uma vida de santificação, de amadurecimento, de uma real luta contra o pecado. A nossa tendência é sermos muito mais severos com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros. Somos muito mais críticos, somos mais rápidos para julgar e facilmente condenamos os outros, especialmente aqueles que não admiramos. Por outro lado, somos tolerantes com os erros de pessoas que por algum motivo admiramos, normalmente representantes de ideais onde repousa a nossa identidade moral, e somos brandos e facilmente racionalizamos os seus erros, e também facilmente encontramos desculpas para os nossos próprios erros, ou mal pensamos neles, e esperamos que os outros sejam também longânimos conosco, a despeito das nossas atitudes, e se não forem, tornam-se automaticamente mais um desafeto. Tendemos sempre a um processo de autojustificação e arranjamos maneiras, sejam elas lógicas ou não, de impor a nossa opinião, de impor as nossas preferências, de forma a estarmos com a razão e termos o aval ou a concordância dos outros. Isso porque é ruim estar errado. É emocionalmente pesado, é socialmente vergonhoso, é mentalmente cansativo lidar com o fato de estar errado, de ter de mudar. Tanto é que é mais fácil teimar com o próprio erro. No entanto, tudo muda quando lidamos com o erro dos outros. Reagimos com tremenda indignação, intolerância, e somos capazes de até nos escandalizar, até nos surpreender ao saber de pecados dos outros, sendo que nós próprios cometemos os mesmos pecados. Isso acontece porque é satisfatório julgar os outros. É satisfatório pensar que se é moralmente melhor, pensar que se é mais correto, pensar que se está do lado certo, pensar que se é mais ético do que os outros. E em vez de chorarmos pelos pecados dos nossos irmãos, nosso coração tende a se deleitar na ilusão de que, afinal, somos mais santos. É totalmente desproporcional a nossa reação. Quando lemos ou assistimos alguém a falar alguma heresia ou algo sobre a Bíblia que discordamos, logo nos escandalizamos, ficamos até irados, e por mais que nessas situações
tenhamos a razão, a questão é, porque não existe a mesma reação, numa mesma proporção, contra os nossos próprios pecados. Pois o hipócrita projeta os seus pecados, especialmente os secretos, nos outros, deixando vazar somente aqueles pecados socialmente aceitos. Ao nos comportarmos dessa forma, condenamos a nós mesmos. Pois na medida que desenvolvemos essa expertise de críticos, apontando o erro dos outros e esquecendo de tratar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o nosso coração, assumimos o papel daquele que domina o conhecimento da lei e afirmamos, diante de Deus, que não somos tão ignorantes assim acerca da sua lei, como costumamos demonstrar quando estamos tratando os nossos próprios pecados, geralmente numa reação branda e flexível. Pois o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Deus é santo e não julga com 2 pesos e 2 medidas. A sua lei é santa, eterna, e por causa da sua justiça perfeita, responde com justa ira contra o pecado, contra o pecador. Questiona Paulo, retoricamente, Senhor ou senhora moralista, que se cega para os seus próprios pecados, achas mesmo que escaparás do julgamento de Deus? Essa não é uma advertência ao julgamento ou à indignação contra os pecados. Paulo já havia condenado esse tipo de comportamento no capítulo anterior. O ponto não é passe a ser, então, tolerante com os pecados ou trate imoralidades como se fossem normais, afinal todos são pecadores. De forma nenhuma. A advertência é contra nos mantermos numa atitude condenatória frente às pessoas, como se tivéssemos direitos sobre elas e condená-las ao ostracismo, à exclusão, como se nós mesmos não fôssemos merecedores disso. A advertência é contra a disparidade nas atitudes direcionadas aos pecados dos outros e das atitudes que tomamos contra os nossos próprios pecados, que tendem a ser atitudes moderadas, tolerantes e muitas vezes inexistentes. O comportamento do moralista é agir com repugnância contra o pecado dos outros, mas ao mesmo tempo não fazer nada em prol da sua própria santificação. Ele se escandaliza com as imoralidades vistas cada vez mais às claras no mundo, sim, é justo, porém é hipócrita quando não toma nenhuma decisão, nenhuma atitude contra as imoralidades do seu próprio coração, contra os seus próprios pensamentos lascivos, contra o seu coração ganancioso, não toma nenhuma atitude contra as muitas vezes que adorou mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus, contra os seus comportamentos que violam a lei de Deus, e não faz nada contra os seus hábitos que resistem em cumprir com a lei de Deus. O fim não poderá ser outro. O senhor ou senhora moralista acumula sobre si ira divina. Ira que será revelada no último dia, no juízo final, quando Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Paulo, no verso 6, possivelmente cita Salmos 62:12, onde lemos: Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com os seus feitos. Algo semelhante também é lido em Jó 34, em Provérbios 24, o próprio Jesus afirma isso, segundo o Evangelho de Mateus, segundo o relato de João em Apocalipse. A retribuição conforme as obras de cada um é um princípio de justiça. Diante dessa verdade, mesmo alguns crentes podem se questionar. Afinal, se Deus julgará as obras de cada um, como pode a salvação não ser por obras? Não estaria Paulo se contradizendo? Porque ele disse que a justiça de Deus é pela fé e agora diz que Deus julgará as obras. Então seria a salvação por obras? Não.
a salvação é pela fé. Não há nada na Bíblia que indique o contrário. Nós somos salvos pela fé, mas isso não significa que o julgamento de Deus não seja por obras, pelo cumprimento da lei. Apesar de sermos justificados pela fé, o julgamento de Deus será de acordo com as obras. Mas ninguém é salvo pelas suas próprias obras. E o motivo já foi explicado. Somos salvos pela justiça de Deus em Cristo, pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. A justificação do pecador é possível mediante a justiça pela fé, se cremos nas obras de Cristo, porque Ele sim viveu a vida perfeita. Mesmo assim, no último dia, o julgamento público de toda a humanidade será de acordo com as obras de cada um. Numa situação pública em que será dado um veredito público, nada mais natural, nada mais justo do que a apresentação pública de todas as evidências. Os versos 7 a 10 do capítulo 2 elaboram melhor essa ideia do verso 6. E Paulo faz isso definindo dois grupos distintos de pessoas e definindo dois destinos distintos. No último dia, Deus dará vida eterna aos que, perseverando no bem, procuram glória, não a sua glória, mas a manifestação da glória de Deus, procuram honra, a aprovação de Deus, e procuram imortalidade, a vida eterna com Deus. E dará ira, indignação, tribulação e angústia aos egoístas, ou facciosos, ou contenciosos, a depender da tradução. Significa, no fundo, todo aquele que dedica a sua vida a motivos e objetivos autocentrados, em ambições carnais. Para esse homem que obedece ao pecado, cujo coração impiedoso não se arrepende, a despeito da sua aparência moral, se revelará a ira de Deus para a condenação. A retribuição de Deus será de acordo com as obras de cada um. Esse ensino ecoa as palavras de Jesus. Em João 5, 28 a 29, lemos: Não vos admireis, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então, o julgamento de Deus será para todos, cristãos ou não cristãos, conhecedores da palavra ou não conhecedores da palavra, ninguém. Não importa quem seja, não importa a sua posição na sociedade, não importa a época em que viveu, quantos anos de vida viveu, todo mundo prestará contas das suas obras diante de Deus no último dia. Isso significa para nós que Deus se importa com a nossa obediência. Ele dará vida aos que obedecem à verdade com perseverança, porque a perseverança é a marca daqueles que possuem a fé verdadeira. Ou seja, as boas obras são uma manifestação da fé salvadora. Por isso Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Porque o crente em Jesus, o Filho de Deus, regenerado, não consegue conviver com o pecado naturalmente. De forma que o sinal da fé verdadeira, o sinal de que és de fato Filho de Deus, que te importas com a sua santificação, é porque se importas com a sua santificação. E Deus se importa com a sua santificação. Tanto é que Ele retribuirá com honra, paz e vida eterna aqueles que de maneira perseverante lutam contra o pecado e buscam a sua glória. Por outro lado, dará angústia e tribulação àqueles que não vivem de acordo com a verdade. Trará condenação ao moralista, seja ele judeu ou gentil, que não se arrepende dos seus pecados, antes despreza a graça de Deus e convive com seus pecados com tranquilidade de consciência. Paulo, após estabelecer que ninguém poderá escapar do julgamento de Deus, e estabelecer que o julgamento de Deus é de acordo com as nossas obras, incluindo aquilo que fundamentalmente guiou as nossas vidas, Paulo passa à defesa
da imparcialidade do julgamento de Deus. Isso nos versos 12 a 15. Imparcialidade e justiça que leva em consideração uma diferença substancial entre judeus e gentios. Os judeus, diferente dos gentios, ouviam a lei, possuíam as escrituras da antiga aliança. E pelo menos todo o Shabat ouviam sobre a lei nas sinagogas. Diferentemente dos gentios que não tinham a lei. Não na mesma qualidade que os judeus. A lei não foi revelada ou dada aos gentios. No entanto, apesar dessa distinção, judeus e gentios não podem ser distinguidos quanto ao conhecimento moral, desde que a lei de Deus, essencialmente, está gravada no coração de todos, e todos os homens, adorem a Deus ou não, possuem um senso moral que reflete a lei de Deus impressa nos seus corações. Por isso Paulo, já no verso 12, coloca todos na mesma condição. E Paulo fala do ponto de vista do último dia. Lá no juízo final, todos os que pecaram, seja tendo a lei, como os judeus, ou não a tendo, como os gentios, serão igualmente julgados. Pois o fato de os judeus terem a lei não os coloca numa posição melhor, nem o fato dos gentios não terem a lei não os colocam numa posição indesculpável. Afinal, ninguém é condenado pelo desconhecimento da lei. Mas todos serão julgados e condenados pelos seus pecados. Os judeus, tendo-lhes sido dada a lei, serão julgados sob a lei. Mas o alvo do julgamento de Deus será as suas obras. Os gentios, pelo fato de não terem a lei mosaica, segundo o que Paulo está a falar aqui, não serão julgados sobre a lei, mas também serão julgados pelas suas obras. Porque apesar de não terem a lei, os gentios cumprem os requerimentos da lei por natureza. Isso é óbvio e verificável. Nem todos os gentios são ladrões. Nem todos são adúlteros, homicidas. Muitos, na verdade, levam vidas regradas, honram seus pais, não são gananciosos, têm gratidão pela vida, são leais nos contratos, honestos, ou seja, fazem muito do que a lei, já conhecida pelos judeus, requeria. E isso é facilmente aplicado no nosso contexto. Conhecemos muitas pessoas que possuem um caráter e vivem vidas mais exemplares do que os próprios crentes. Isso para a vergonha dos cristãos, mas isso reafirma as palavras de Paulo, porque mesmo essas pessoas não tendo a lei, não tendo o conhecimento da palavra, elas parecem ter. E a explicação para isso é que elas se tornam leis para si mesmas. Verso 14. Ou seja, no fundo, o que os gentios não têm é a lei escrita. Mas por possuir a lei nos seus corações, afinal são criaturas como todo homem criadas à imagem de Deus com consciência moral, na maioria das vezes, demonstram nos seus comportamentos tudo aquilo que a lei revelada por Deus requer. E vivem as suas vidas de acordo com a lei de Deus. Odeiam a mentira, odeiam a corrupção, odeiam a traição, e a sua própria consciência e os seus próprios pensamentos são testemunhas disso. Porque, por vezes, os defendem, quando estão convencidos de que estão a fazer o correto, e os seus pensamentos testemunham que, afinal, eles sabem o que é o correto, como também, muitas vezes, as suas consciências os acusam, quando fazem coisas erradas e sentem-se culpados. Exatamente, porque os requisitos da lei estão entalhados nos seus corações pelo Criador. Judeus e gentios, todo homem será julgado de maneira imparcial por Deus. Os judeus não têm privilégios por terem a lei, afinal, só ter a lei não salva. Nem é uma vantagem, apesar da lei ser uma fonte de conhecimento e de instrução, a lei é santa e boa, mas ela de nada vale se não for totalmente cumprida. Se um judeu, tendo a lei, não a cumpre, está em condenação
da mesma forma que um gentil que nunca ouviu a lei. Deus é imparcial e julgará todos de forma imparcial. Porque afinal Deus se revelou a todos. Pela sua criação ficamos a saber da existência de um Criador, e em todos os corações a lei de Deus está gravada. Para Deus não há diferenciação de pessoas. Ninguém tem mais ou menos privilégios. Aqueles que vivem em obediência e perseveram terão vida eterna. Aqueles que pecam e não se arrependem e desprezam o Evangelho irão experimentar a ira de Deus. O quanto de conhecimento ou quão moral nossa vida pode parecer aos outros, o quanto de religiosidade conseguimos transparecer, seja na igreja ou fora dela, pouco diz acerca da nossa salvação. É verdade que as obras são um sinal exterior da fé, porém, qualquer obra é morta se de fato não possuirmos um coração transformado. O julgamento de Deus abrangerá todas as áreas da nossa vida, incluindo aquelas que estão escondidas, incluindo os nossos pensamentos secretos, como está no verso 16. Os nossos desejos privados, aquilo que não contamos a ninguém, aquilo que não revelamos para proteger nossa imagem perante outras pessoas. No entanto, Deus conhece. Deus conhece-nos por completo, conhece o nosso coração. Portanto, não há possibilidade de nenhum pecado passar impune aos olhos de Deus. Não há nada tão oculto que Deus não tenha acesso. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Por isso é necessário, por parte de cada um, especialmente daqueles que professam a fé cristã, um minucioso exame do coração. Atentarmos para se de fato estamos servindo o Senhor ou se estamos desperdiçando a nossa vida como meros religiosos. Porque religiões há muitas e há pessoas com muita fé em todas as religiões. Porém, a salvação não está em ter muita fé. A salvação está unicamente na fé em Cristo Jesus. Não há justiça humana que possibilite ao homem escapar da ira de Deus. É necessário um exame de consciência, a fim de perceber se aspiramos à aprovação do nosso juiz e salvador, ou se a nossa vida está dedicada, na verdade, à aprovação das outras pessoas. Também no verso 16, Paulo lembra que Deus julgará a todos mediante Jesus Cristo. O apóstolo tinha dito mesmo na sua visita a Atenas, em Atos 17:31, lemos: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Deus estabeleceu o último dia e confiou ao Filho o juízo final. Pedro disse o mesmo a Cornélio em Atos 10:42. Ele, Jesus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. O pastor John Stott, comentando sobre essa passagem, disse o seguinte: essa é uma verdade extremamente reconfortante para todo crente. Saber que o nosso juiz será o nosso salvador. Porém, essa mesma verdade deve ser motivo de terror para os descrentes, porque esse juiz é o próprio Deus. E o julgamento de Deus é parte do Evangelho. É o que Paulo afirma. De acordo com o Evangelho, ou seja, de acordo com o que o Evangelho ensina, Deus julgará a todos através de Cristo. E, no fundo, é isso que o moralista nega, porque ele nega a graça de Deus. O moralista nega o dom da fé, o presente imerecido da salvação, e não aceita a sua condição de pecador diante de Deus. Entender o Evangelho equivale a entendermos essa condição.
no meio das trevas, o Evangelho brilha. Quanto mais entendemos nossa condição diante do Rei do Universo, mais claro, mais vistoso, mais brilhante a graça do próprio Deus manifestada no Evangelho de Jesus Cristo se torna. Porque o Evangelho não é a mensagem de promessa de uma boa vida. Não se trata da promessa de sucesso perante homens nesse mundo. O Evangelho está longe de ser uma mensagem legalista para religiosos hipócritas que se escondem sobre a petulância do moralismo. O Evangelho é o resgate do pecador da ira de Deus. O Evangelho diz respeito à nossa insuficiência e à suficiência de Cristo. Esse é o Evangelho. Em conclusão, se tu ainda não aceitaste a Cristo, entende que aquilo que mais precisas não é de regras ou princípios de sabedoria ou ensinamentos morais ou valores espirituais elevados que podem te fazer mais bom, mais correto ou mais santo, o suficiente para teres a salvação. O que precisas é do Evangelho. Te arrependeres dos seus pecados e aceitares as boas novas de Jesus. E o Evangelho é Cristo. Pois somente em Cristo temos a salvação. Em Cristo, a justiça de Deus para a salvação foi revelada. Isto é, a ação soberana de Deus para a redenção do seu povo encontra o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O Evangelho diz respeito ao plano de Deus para o resgate de pecadores. E, na mesma medida, o Evangelho diz respeito ao julgamento de pecadores. Cristo morreu. O pecado tem um custo. Deus não é leniente com o pecado. Deus odeia o pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ao mesmo tempo, Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o poder do pecado. E se tu, pela fé, estás unido a Ele, tens a vida eterna. Como escreve Paulo no capítulo 8 de Romanos, versos 1 e 2. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos, Pai, diante de Ti em oração, agradecendo por a Sua palavra, agradecendo, Senhor, pela Sua palavra viva, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar, levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Nele temos o perdão dos nossos pecados. Pela fé nele, somos mais que vencedores, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E se estamos unidos a ele, nós também somos vencedores, porque temos a vida eterna. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por seres santo. Obrigado, Senhor, por seres um Deus de amor. Obrigado por nos salvares, por salvar a nossa alma da condenação eterna. Ó Senhor, nos ajude a avaliarmos os nossos corações, avaliarmos a nossa mente e percebermos se de fato estamos vivendo a nossa vida para a sua glória, se de fato o nosso Senhor é Jesus. Nos dê consciência de pecado, nos dê conhecimento da sua palavra. Ó Senhor, mostra Cristo, nos dê conhecimento de Cristo e nos ajude a viver para a sua glória, de fato a estarmos completamente satisfeitos naquilo que és e naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Érico. Em resposta à palavra, em resposta a esta graça manifesta em Jesus, em resposta também à exortação e à chamada ao arrependimento face ao nosso pecado, vamos tomar a ceia, uma ordem que foi dada por Cristo.
O pão representando o seu corpo que foi moído por causa dos nossos pecados. O vinho representando, sendo um símbolo do seu sangue, ou seja, a vida que se esvaiu a fim de que nós, que estávamos mortos, pudéssemos ter vida. Então, iremos ter um tempo para tomarmos do pão e do vinho. Nós vamos cantar. Quero convidar aqueles que já são de Cristo, aqueles que já se renderam a Cristo, aqueles que são membros de uma igreja local, membros que têm um compromisso público, oficial, com uma igreja local, seja esta ou seja outra, se estiverem aqui a nos visitar. Então, quem está nessas condições pode e deve, então, tomar a ceia, vir buscar o pão e o vinho. Nós vamos cantar, enquanto estivermos a cantar, possam vir buscar o pão e o cálice, levem para os vossos lugares e aguardem que depois, então, iremos tomar todos juntos. Então, quando começarmos a cantar, podem vir, este lado da sala pode vir esta mesa, este lado pode vir aquela, e para tomarmos, então, a ceia. Podemos ficar de pé. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando vês meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma
apóstolo Paulo, em Coríntios, primeira carta, capítulo 11, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Senhor Deus, somos-te gratos, porque como nós ouvimos nesta manhã, há pecado em nós por todo o lado, Senhor. Como diz Jó, nós pecamos como quem bebe água. É tão natural em nós, é natural desde a queda. Os nossos pecados que os outros veem e aqueles que os outros não veem, as coisas que fazemos conscientemente e até as que fazemos inconscientemente. Senhor, quem pode permanecer diante de Ti, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua justiça, da Tua perfeição, da Tua santidade? Absolutamente ninguém. Nenhum de nós, Senhor. Nenhum de nós. Merecemos a condenação, merecemos o inferno, merecemos todo o tipo de sofrimento. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que viveu de forma completamente perfeita. Tudo. E Senhor, nós indo a Ti sabemos e temos esta certeza, esta convicção de que indo a Ti, arrependidos dos nossos pecados, com nojo do nosso pecado, da nossa condição, e depositando toda a nossa confiança em Ti, a Tua justiça, a justiça de Cristo é-nos atribuída, é-nos imputada, é-nos creditada. E assim sabemos que podemos permanecer diante de Ti, diante de Deus, diante do Pai, diante do Juiz, sem medo, mas com toda a confiança. Muito obrigado pelo sacrifício, muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado pela boa notícia, muito obrigado pela Tua graça. Abençoa-nos, fortalece-nos, levanta-nos, ergue-nos, refrigera-nos, restaura e salva também nesta manhã. Entregamos, Senhor, o resto desta tarde, que estaremos juntos, para almoçar juntos, para estarmos como igreja e decidirmos as coisas concernentes ao nosso funcionamento. Tudo isto pedimos e agradecemos. No Teu nome. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Podem deixar os copos nas cadeiras que irão recolher depois os copos, está bom? Podem deixar os copos nas cadeiras. À saída, lembrem-se também, temos a caixa das ofertas, dos dízimos. É responsabilidade do membro da igreja contribuir para o seu funcionamento e uma expressão de adoração. Que Deus abençoe e o almoço à 1. Até já.